Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória de seu nome. Rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Salmo 65, versículo 1 seguinte. O Senhor ressuscitado caminha conosco. Jesus nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da sua palavra e da partilha do pão da vida, a Eucaristia, promovendo assim a partilha, criando laços de fraternidade, criando laços de solidariedade. Devemos aderir ao amor. E devo me perguntar, tenho aderido ao amor de Deus, realizando a sua vontade, amar a Deus, amar ao próximo? Tenho obedecido aos seus mandamentos? Amo a Deus na pessoa do meu irmão? Essa é a maneira que eu tenho para provar que amo a Deus na pessoa do meu irmão. Deus quer o nosso amor no agir e não no falar. Portanto, façamos o nosso ato de amor considerando essa necessidade de nos impulsionarmos para agir dentro desse movimento do amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos nos reconciliar com Deus, com a comunidade, pedindo perdão. Peçamos perdão a Deus pela nossa ingratidão, de quantas vezes nós nos negamos a participar da Eucaristia, a receber os sacramentos da reconciliação, da confissão, esse sacramento que nos dá a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós.
O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendente de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Realmente o Senhor ressuscitou? O que seria de nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado? De fato, Jesus nos resgatou da morte. Mas é necessário que Ele consolide esse sacrifício que quando Ele derramou seu precioso sangue, quando nós o reconhecemos como um cordeiro sem mancha, sem defeito, comungamos dele na Eucaristia, para vivenciarmos um evangelho diferente do mundo. Muitos querem vivenciar um evangelho de Cristo assistindo novelas, assistindo justamente as pornografias do mundo. Isso não é viver conforme o nosso catecismo, que diz que para nos salvarmos é preciso crer e viver uma vida reta. Portanto, em Cristo a nossa fé, em Deus se fundamenta também no nosso agir. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu a glória. E assim a nossa fé em Deus vai se consumar. É necessário que nós, na partilha do pão, como Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 3 a 35, quando Jesus vai aparecer aos discípulos de Emaús, no momento em que eles caminhavam por essa comunidade, que era distante quanto tempo? 11 quilômetros. Vamos aqui fazer aqui uma análise, uma ligação. 11 quilômetros
com 11 discípulos, não é verdade? Quando eles voltaram, eles vão anunciar para os 11, não é verdade? Portanto, eles conversavam sobre o quê? Sobre o que aconteceu em Jerusalém, a morte de Jesus. Enquanto eles lembravam a morte, Jesus estava vivo no meio deles. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Não o reconheceram. E quantas vezes parecemos assim também, como que cegos, e não reconhecemos a presença de Jesus, que pode estar, e está com certeza do nosso lado? É quando então Jesus vai falar com eles, e depois de explicar todas as Escrituras, depois de ter dito como sois lentos para crer em tudo que os profetas anunciaram, como Cristo vai dizer, será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ou seja, para abrir as portas também para nós entrarmos? Então Jesus, começando por Moisés e passando pelos profetas, vai explicar aos discípulos todas as passagens da Escritura que justamente comprovavam tudo a seu respeito. E um momento muito lindo, quando depois deles chegarem perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Olha como Jesus mostrou-se dessa forma, de que vai adiante. Ele espera o nosso convite e eles vão justamente convidar Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É necessário que nós percebamos quando a noite vem chegando dos nossos problemas. Jesus se faz presente no pão. Não deixemos Jesus passar adiante. É necessário que Jesus esteja presente no meio de nós, mas Ele espera esse convite de nós. Que tenhamos essa certeza que quando a noite vem chegando, Jesus possa nos visitar, mas Ele aguarda o nosso convite. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus vai receber esse convite, vai entrar, vai ficar com eles. E a forma de reconhecer Jesus, logo em seguida, na partilha do pão, eles não o reconheceram na palavra, mas na partilha do pão eles vão o reconhecer. Por isso, quando Jesus entrou e se assentou na mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. E veja a coincidência, Jesus quando instituiu a primeira Eucaristia, ele instituiu numa quinta-feira, na verdade, no início da noite, e aqui Jesus, no início da noite, também estaria partindo o pão. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus foi reconhecido na forma física, porém desaparece. Quando ele desaparece e permanece na forma do pão, eles então vão dizer: nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Então, eles voltaram, diz a palavra, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E assim eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou. Não tenhamos dúvida. Realmente Jesus ressuscitou e se faz presente no pão. E contaram aos 11 como o tinham reconhecido Jesus na partilha do pão, no partir do pão. Jesus se faz presente no pão, reconheçamos-no na Eucaristia. Ele é a Páscoa, o Cristo ressuscitado. Nesse belíssimo relato de Lucas, descobrimos aqui as duas partes principais da celebração da missa. Primeiramente, a palavra. Nosso coração deve arder também quando Cristo quer falar conosco. O escutemos. Vamos nos alimentar desse pão que é Cristo, palavra. E o segundo momento também, quando Jesus parte e reparte o pão, gestos que o identificam. Jesus é o pão da palavra. Jesus
é o próprio pão, ele está presente na Eucaristia. Jesus é o Messias, de fato, aquele outrora anunciado pelos profetas, agora anunciado pelos discípulos como o ressuscitado, que continua o quê? Presente no pão da palavra e no pão da Eucaristia. Alimentemo-nos. Não deixemos que a noite chegue. Convidemos Jesus. Vamos estar com Jesus. E vamos nos colocar a serviço. Levantar-se e ir adiante é reconhecer que esse pão nos impulsiona. O caminho é longo. O caminho da volta é 11 quilômetros. Coincidindo com 11 discípulos. Ali é Jesus presente no pão. Portanto, reconhecer Jesus no pão significa se entusiasmar, tomar esse alimento como entusiasmo para a nossa caminhada. Não deixar a tristeza do nosso caminho, como eles estavam tristes, pensando na morte, não pensar nessa morte, mas pensar que o Cristo vivo nos dá a possibilidade da vida também após a morte. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, se salva. Você já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da súplica da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno e cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, e também, promessa de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, a Elizabeth Kilman, numa aparição na Hungria, em 1961, diz que cada Ave Maria assim tem o poder também de curar os enfermos de nossa família. Portanto, vamos rezar. Vamos nos curar espiritualmente todas as nossas doenças espirituais e as nossas doenças do corpo físico também. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E agora vamos rezar as laudes. Logo depois daqui, ligue das laudes que vou deixar o link aqui para você rezar também conosco. Todos os dias. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Guilherme Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que beleza do céu. Salve Santa Mãe de Deus.